Meus amados, quero convidá-lo a abrir a Escritura. Em Lucas capítulo 6, nós faremos a leitura dos versos 39 a 42. Lucas capítulo 6. Versos 39 a 42, assim nos diz a Escritura Sagrada. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Amado Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, pela Escritura que nos direciona e nos faz perceber as coisas deste mundo. O Senhor nos ajude a olhar de maneira correta. E agora, Deus, ao ouvir a instrução do Senhor, a mensagem do Senhor fale ao nosso coração, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Você tem uma boa visão? Você enxerga bem? Eu começo a desconfiar que preciso de óculos. Não igual ao do presbítero Alexandre e do presbítero Felipe. Eles não usam óculos, mas os dois, se tirarem as lentes... Usa lente ainda, Alexandre, ou não? Só interno, né? Agora é uma lente interna. Mas eu não sabia, o presbítero Felipe também é cego também, né? É quase cego. O presbítero Alexandre, eu me lembro que eu e ele fomos viajar em 2019 lá em Goiânia, e aí ele chega no quarto com um óculos. Eu falei assim: irmão, que é isso? Eu nunca tinha visto ele de óculos. Com óculos com uma lente mais ou menos de uns 3 centímetros quase. Eu falei: Jesus, misericórdia. Mas agora, graças a Deus, ele colocou uma lente interna para enxergar melhor. Mas eu começo a desconfiar que eu começo a precisar de óculos, porque meu pai usava óculos, minha mãe usava óculos, minhas 2 irmãs usam óculos, e em alguns momentos a leitura começa a ficar meio embaçado. Então, eu acho que a idade está chegando e devo ir ao oftalmologista para ter um óculos também. E eu tenho um professor, foi meu professor no seminário, e ele, infelizmente, ele ficou praticamente cego. Reverendo Wilson Santana. Por conta de diabetes, ele acabou agravando o problema de visão. Ainda é professor do Davidson, professor do Lucas, do Raul, mas é uma cabeça extraordinária. É um professor que tem um conhecimento maravilhoso, mas hoje ele vê vultos, ele não vê mais claramente. E sabe, irmãos, o que Deus tem falado muito comigo nesses últimos meses é sobre essa dinâmica de enxergarmos claramente a vida, de enxergarmos aquilo que o Senhor coloca diante de nós, de enxergarmos as situações, as circunstâncias, a realidade que acontece no nosso dia a dia. E enxergarmos para quê? Para que possamos ter a leitura correta daquilo que o Senhor está mostrando. Deus tem falado muito ao meu coração para que eu enxergue o meu próprio pecado, para que eu enxergue aquilo que tem capturado, que tem dominado o meu coração. E, infelizmente, em muitas ocasiões, eu me vejo cego. Eu me vejo cego.
Eu me vejo como as crianças pintando esse quadro vendado. Tentando, como o Bernardo disse, o Senhor me atrapalhou. Porque eu queria pintar o sol. Eu sabia, porque eu tinha visto antes que o sol estava do outro lado. E o Senhor me fez pintar de amarelo a nuvem. Às vezes a nossa cegueira é essa. Dizer aos irmãos, vá por aqui. Mas nós estamos dizendo para eles irem por um caminho onde o sol está de um lado e a nuvem está do outro. E você indica o caminho errado. Porque não percebemos claramente, porque não estamos enxergando claramente. E facilmente nós somos levados, meus irmãos, pelo mundo que nós vivemos, marcado pelo pecado, para olharmos e percebermos as coisas de maneira que não é a forma que a Escritura nos ensina. E isso nos leva, segundo o texto que nós vemos aqui, a uma atitude de não agirmos com graça e com amor, como o Senhor Jesus nos orienta. E nesse texto é importante entender que Jesus ele apresenta uma parábola para nós. E a proposta de Jesus aqui é que ele vem trabalhando nesse novo padrão que ele desenvolve nessa cultura do reino, onde nós devemos desenvolver uma vida de amor, de humildade. E ele diz para nós olharmos para o nosso coração por meio da graça. E que nós precisamos olhar para nós mesmos antes de querer instruir ou corrigir os nossos irmãos. E quando nós olhamos para o contexto, nós só conseguimos aplicar esses conceitos do reino por meio da graça redentora. Semana passada eu estive expondo a Escritura lá na nossa plantação da Vila Paiva, e à noite nós tivemos o culto aqui, e aí estávamos ali fora conversando com os diáconos, e o diácono Livre disse assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o irmão, o sermão do seminarista de manhã está mais fácil, mas os últimos que o senhor pregou, emprestar dinheiro para o inimigo, amar o inimigo, esse negócio aí é difícil. Eu falei, realmente, eu não faço, você não faz, nós não fazemos, por nós mesmos, jamais. Jamais você vai fazer o bem a um inimigo. Jamais você vai emprestar algo ou dar algo a ele, não esperando em troca. Ainda mais para um inimigo, alguém que te persegue, que te aflige. Mas o reino de Deus não é movido pela nossa própria força, queridos. O reino de Deus é movido pela graça redentora. E só por meio da graça nós somos habilitados a fazer aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Por natureza, não somos inclinados a agir dessa maneira. Mas a graça, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito diz que ela é pedagógica, que ela nos ensina, ela nos capacita para uma nova vida e um novo potencial com um novo coração que é dado a nós. Então agora, nesse texto, nós somos exortados a reconhecer, a examinar e corrigir a nossa vida para que sejamos instrumentos do Senhor para abençoar outras pessoas, especialmente os nossos irmãos. E eu quero olhar para esse texto sobre o seguinte tema, vendo a si mesmo pela graça de Deus. Eu quero me ver, mas não da minha própria ótica, eu quero me ver pela graça de Deus, entendendo quem eu sou e quem Deus diz que eu sou. E quando, pela graça de Deus, nós somos transformados, queridos, a maneira de interpretar e de olhar e de enxergar as coisas é diferente. Você não vai olhar para a realidade no padrão deste mundo. Você vai olhar para a realidade, para situações. Ontem mesmo estávamos aqui, as irmãs me ajudando, né? Na Tércia, a Juliana, a Grazi estavam ali ajudando a fazer essas coisinhas aqui para as crianças. E aí estávamos falando sobre as eleições. E olha, e aí falando, tem que votar nesse, vota naquele outro. E aí a Ana Tércia disse uma coisa que a Juliana falou assim, pronto, é isso e acabou. Independente de qualquer pessoa que seja eleita, quem governa é o Senhor. E se nós descansarmos na soberania de Deus, seja quem for que estiver à frente da liderança de uma prefeitura, seja um vereador,
seja um governador, um deputado estadual, federal, senador ou presidente, nós sabemos que o governo final é do Senhor. O que é isso? Isso é uma maneira de enxergar a realidade. Isso é uma maneira de não ser dominado pelas coisas quebradas deste mundo que nos capturam e nos afastam de Deus. E agora nós começamos e somos instruídos a olhar para a realidade com um outro padrão, com uma outra medida. Que medida é essa? O reino de Deus, a Escritura. E os padrões de Cristo são muito mais altos do que os padrões superficiais deste mundo caído. E eu e você, queridos, somos habilitados a viver de maneira diferente, de forma diferente. Dessa forma, nós podemos então ter uma nova vida e trabalhar nas inconsistências do nosso coração. E diante disso, a primeira atitude que eu quero trabalhar nesse texto com os irmãos, olhando para esse texto, é que nós precisamos reconhecer o nosso pecado para ser bênção na vida de outras pessoas. Veja o que diz o verso 39 e o verso 40. Propôs-lhes uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão no barranco? O discípulo não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. No início, pode parecer que essa parábola talvez não tenha nem ligação com os versículos anteriores. No entanto, o mestre ele vem dizendo que bem-aventurados vós os pobres, ai de vós os ricos, amai os vossos inimigos, empreste sem esperar receber nada em troca. Tudo isso era estranho, surpreendente, mas também instigante. E foi alimento nutritivo para a nossa alma. Mas tudo isso que Jesus está dizendo aqui contrasta com o ensino fortemente dos líderes religiosos daquela época, os fariseus e os escribas. Mateus 7, 28 diz que as pessoas ficavam maravilhadas com os seus ensinamentos. As pessoas não podiam deixar de notar a diferença do ensinamento de Jesus para o ensinamento dos fariseus. Então, Jesus agora explica esse contraste, falando sobre os escribas, sobre os fariseus e aquilo que ele está ensinando. E aí ele diz para os fariseus e os chama de cegos. Pode um cego guiar outro cego? Eles não podem lançar luz porque, em grande medida, eles não honram a luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. E aqui a ideia é que eles se assemelham a um guia que é cego, que está tentando levar um outro cego. Como resultado, eles vão cair num barranco, diz o texto. E na linguagem da parábola, Jesus diz: um cego não pode levar um homem cego. Ele pode? Não, de fato não pode. E a próxima pergunta é: será que eles não vão cair em algum poço, em algum barranco, em algum buraco? Sim, eles vão cair. E a implicação é que as pessoas aqui, os discípulos, não deveriam seguir estes guias cegos, que não percebem a realidade de maneira clara, como a Escritura mostra e como o Senhor Jesus estava mostrando. Então essa é uma advertência direta sobre a incapacidade de alguém sem discernimento espiritual guiar outro. Antes de tentar ser líder de alguém, ser conselheiro na vida de alguém, nós precisamos avaliar se nós temos discernimento espiritual, se nós temos clareza daquilo que o Senhor tem mostrado a nós. E para ser alguém que direciona o caminho para outros, nós devemos ser trabalhados por Deus, treinados para levarmos as pessoas aos pés de Jesus. Nós, como discípulos, devemos ser treinados para essa tarefa. Outra coisa que eu tenho olhado para a Escritura e Deus tem falado muito comigo é: nós nos identificamos como cristãos, mas essa palavra aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e discípulos aparece várias vezes.
De fato, nós somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. E para imitarmos a Jesus e fazermos outros discípulos, nós precisamos ver claramente. Nós não podemos ser como esses fariseus, como esses escribas, que não tinham discernimento espiritual, que não compreendiam a realidade da glória, da majestade, da grandeza, da beleza de quem Deus é. Então, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nas conversas informais, nós sempre temos a tendência de dar conselhos. Mas é necessário refletir sobre a nossa própria situação. Eu não posso chegar para você e dizer assim, meu querido, você precisa mudar os seus hábitos alimentares, você precisa comer direito, precisa emagrecer, precisa fazer exercício. Aí você diz assim, pergunta, o senhor está fazendo exercício? O senhor está comendo direito? Não, uma boa receita para você. Não, a primeira coisa é, eu preciso olhar para mim, se eu for honesto, quantas vezes você tenta criticar, ou você critica as pessoas, ou tenta corrigir as pessoas, e não percebe o seu próprio pecado? Não percebe a sua própria tendência pecaminosa de fazer igual ou até pior aquele que você está tentando corrigir? Sem ter plena consciência dos seus próprios erros. Antes de dar conselhos, oferecer ajuda, querido, olhe para você mesmo e reconheça o seu pecado. Faça uma análise, uma autoanálise por meio da Escritura de quem você é. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado antes de abrir a sua boca para falar algo para alguém. Olhe primeiro para você. E a questão é, será que você está enxergando bem? Será que você está percebendo bem? Será que as suas atitudes são corretas e claras segundo a Escritura? Sabe o que parece às vezes, queridos, que nós estamos tentando fazer? É como tentar ajudar alguém de olhos vendados a pintar um quadro com olhos vendados. Ou tentar pintar um quadro de olhos vendados, como as crianças fizeram aqui. É fácil? Não vai ser fácil. Vai pintar errado. Por quê? Porque você não está enxergando. E quando você tem a sua vida comprometida com o pecado, e você tenta auxiliar as outras pessoas sem avaliar a sua vida primeiro, sem enxergar claramente, qualquer orientação ela pode ser muito desastrosa. E os resultados podem ser confusos. Então é necessário este movimento da graça de olharmos para nós mesmos e compreendermos o que tem nos guiado de fato. O que domina o nosso coração? Essa semana eu tive uma rápida conversa com um rapaz que foi aluno do Desafio Jovem há muitos anos atrás e foi meu aluno no Desafio Jovem, há quase 15 anos atrás. E aí ele mandou um negócio no WhatsApp, que a energia do universo possa contagiar você. Eu falei assim, irmão, energia do universo? Que conversa é essa, querido? E é alguém que seguiu o seu coração durante muitos anos e teve uma vida desastrosa, levou às drogas, levou à destruição da sua família e hoje sofre as consequências disso. E pela graça de Deus, um tempo atrás, ele estava bem. Agora, só por essa conversa, eu falei assim, querido, o rei dos reis, o soberano dos soberanos, não é a energia do universo, é o nosso Deus. É Ele que governa todas as coisas. Se você diz, então é. Eu falei, não é eu que digo, querido, é a Escritura Sagrada que diz. Eu falei assim, cuidado com os caminhos do seu coração. E às vezes as pessoas estão assim, olhando para lugares que nos levam para longe de Deus. Então a primeira coisa, reconheça o seu pecado. A segunda coisa, examine-se com a honestidade antes de apontar a falha dos outros. Olhe para você mesmo, com honestidade, antes de apontar a falha dos outros. Olha só o que o verso 41 nos diz. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu?
A trave, o sentido dessa palavra é um pedaço de madeira pesado, apto para ser usado como uma viga num edifício, como uma coluna. Então imagine uma coluna de madeira grande, enorme, para sustentar uma construção. Se você tiver dúvidas de como isso funciona, depois você pergunta para o presbítero Sérgio, que é engenheiro, né, para os engenheiros de plantão aqui, e aí você vai entender melhor essa figura desta coluna que sustenta. Já o argueiro é uma partícula, um pequeno pedaço de palha ou de madeira, um minúsculo chip de uma viga, ou seja, uma lasquinha dessa trave. Agora, na figura que Jesus usa, ele pergunta ao ouvinte, aos seus discípulos, como é que você está olhando um mero cisco no olho do seu irmão e até mesmo pede permissão para remover o cisco, mas você, ao mesmo tempo, ignora, não olha completamente a trave, a viga, a coluna que está no seu olho. Ou seja, não dá nem para você enxergar o outro, né? Se você tem uma trave na frente do seu olho, você está quase cego. Você está impedido de enxergar, você está impedido de ver. A pergunta é, quem é esse pretensioso oftalmologista? A resposta é, ele é chamado de hipócrita. Uma palavra que Jesus usa geralmente para caracterizar os escribas e os fariseus na sua época. Uma classe de indivíduos a quem o Senhor descreve como aqueles que confiavam em si mesmos, que eram justos e que desprezavam todos os outros. E aqui a referência a qualquer pessoa que faz isso nessa atitude farisaica. O ponto, queridos, é que todos nós temos esse farisaísmo habitando dentro de nós. Todos nós temos esse farisaísmo no nosso coração. Se a graça do Senhor não abrir os nossos olhos para que possamos examinar o nosso coração com o espelho da palavra, nós estaremos cegos para aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Para aquilo que o Senhor fez na nossa vida. E, infelizmente, eu e você, nós temos essas dificuldades para termos uma visão clara daquilo que está diante de nós e de quem nós realmente não somos. Isso porque, geralmente, nós não enxergamos a trave que está na frente da nossa vida, na frente do nosso olho. Sabe por quê? Porque no nosso coração, nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Melhores do que realmente nós somos. E dessa forma, o nosso coração ele é capturado por anseios, por paixões que nos cegam ainda mais. E muitas vezes nós estamos cegos para a nossa própria cegueira. E mesmo enxergando, quando enxergamos, temos uma visão distorcida. Mas o que é maravilhoso, queridos, é que o Senhor Jesus nos exorta a fazer esse exame pela graça soberana, essa trave, quando removida da nossa frente, nós começamos a ver diferente. Quando somos confrontados a olhar para nós mesmos, antes de fazer esse movimento de olhar para os nossos irmãos, nós começamos a perceber as traves da nossa vida que precisam ser derrubadas e tiradas. E a orientação do Senhor Jesus aqui é para que façamos um exame, como o apóstolo Paulo relata em 1 Coríntios 11, 28. Este autoexame e essa autodisciplina nos faz perceber o que ocorre conosco antes de olharmos para os nossos irmãos. E, queridos, como é difícil nós olharmos para a nossa vida. Como é difícil nós percebermos as atitudes que ferem as pessoas, que machucam as pessoas, que caminham conosco, aqueles a quem nós mais amamos. Só que essa tarefa, querido, será a minha tarefa, será a sua tarefa, até Jesus voltar. Perceber quem nós somos. Perceber as mazelas do nosso pecado, quebrar nossa justiça própria. É isso que Deus quer fazer conosco.
que a gente perceba, que a gente veja claramente. E sabe o que acontece, queridos? Nós estamos parecendo o que aconteceu com um amigo meu. Teve um amigo meu que tem um problema sério de visão, aí foi no oftalmologista. O oftalmologista chegou para ele e falou assim: olha, eu recomendo para o senhor uma cirurgia para correção da sua visão, para que o senhor melhore. Só que o oftalmologista lá, que ele foi, usava óculos. E aí ele virou para o oftalmologista assim: o senhor já fez essa cirurgia? Ele, não, eu não confio em outro oftalmologista. É fácil indicar aos outros um remédio que você não quer tomar, né? É fácil você querer algo para os outros que você não quer aplicar para a sua vida. O difícil, queridos, é olharmos para a nossa vida e percebermos as mazelas do nosso coração, as coisas que nos capturam, que nos deixam cegos para a ação de Deus. Qual é a trave que eu preciso remover da minha vida? Qual é a trave que você precisa remover da sua vida, querido? Na relação com a sua esposa, com o seu esposo, na relação com os seus filhos, na relação com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, na relação com as pessoas com quem você trabalha. Será que a gente tem sido como esse oftalmologista que diz: precisa fazer cirurgia, viu? Você precisa enxergar melhor. E nós não estamos enxergando a nossa própria vida? O que está nos impedindo de ver como Deus vê, para sermos instrumentos do Senhor na vida dos nossos irmãos? E veja, o que eu estou dizendo para você não é que nós não devemos trabalhar um na vida dos outros. O que eu estou dizendo para você não é que a disciplina não deve ser aplicada e que a correção, a exortação em amor e falar a verdade em amor não deve acontecer no meio da igreja, no seio da igreja. Não é isso que eu estou dizendo, queridos. O que eu estou dizendo é: primeiro, reconheça o seu pecado. Segundo, examine você mesmo. Terceiro, corrija a si mesmo. Corrija a si mesmo para ser uma bênção na vida dos outros com sabedoria. O texto termina dizendo: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. A palavra de Jesus é pesada, dizendo: hipócrita. Você está falando para os outros fazerem uma coisa que você não vive, uma coisa que você não faz. Que eu e você, pela graça de Deus, não sejamos hipócritas, meus irmãos. Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Neste relacionamento com Ele, nós somos trabalhados para sermos mais parecidos com Jesus. E é lindo, é maravilhoso de vir à igreja, de vir ao culto, de adorar a Deus e perceber quem nós somos. E quando nós vamos a Jesus, nós percebemos quem Ele é, e o quanto Ele é santo, o quanto Ele é glorioso, o quanto Ele é amável, o quanto Ele é gracioso, o quanto Ele é misericordioso, e o quanto nós somos tudo o contrário. E aí, nessa caminhada, eu vou me despojando do velho homem, me renovando no meu coração, me revestindo deste novo homem criado em justiça e retidão, o segundo Adão, Cristo Jesus, o homem perfeito, o varão perfeito, aquele que não pecou. E aí eu fico maravilhado com essa graça gloriosa, com essa majestade de Cristo, e isso me dá mais desejo de adorá-lo. Isso me dá mais desejo de conhecê-lo, de ter esse relacionamento profundo. Mas para que isso ocorra, nós temos que reconhecer o nosso pecado, fazer esse exame profundo com a lupa da graça e corrigir a rota do nosso coração, a rota da nossa vida. Porque somente nesse processo nós nos desvencilhamos das traves que atrapalham a nossa visão e nós poderemos compreender claramente quem Deus é. Quem Deus é. O que Ele já fez na minha vida. Que foi transformar o meu coração quebrado, pecaminoso.
percebendo quem eu sou e começando a viver como Ele quer que eu viva. Querido, isso é um movimento da graça. Isso não é um movimento que vem de mim mesmo, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Cristo nos redimiu. E aí, sabe o que Deus vai fazer? Além de transformar você, Deus vai usá-lo como instrumento na vida dos seus irmãos, mas não como um hipócrita, não como um moralista, se colocando num patamar acima, num nível acima do outro. Não, não é isso. A proposta do Senhor é que nós sejamos trabalhados, olhando para a nossa vida, sendo humildes, quebrados. Ai de mim, Senhor, porque sou homem mau e eu preciso da redenção. Senhor, me ajuda a servir os meus irmãos. Nós vamos servir uns aos outros como instrumentos nas mãos do Senhor. O Senhor tem como propósito esse encorajamento a essa disciplina mútua. Deus quer te usar na minha vida. E Deus quer me usar na sua vida. Ele quer nos usar um na vida do outro para sermos bênção. Mas primeiro, o texto diz: verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E não vai ser pesado, querido. Não vai ser através de um moralismo. Por quê? Porque é um agente da graça que está trabalhando em nós. É alguém que é instrumento nas mãos do Redentor. E é maravilhoso de perceber e ver como essa graça do Senhor age de maneira e de forma terapêutica na nossa vida, nos aperfeiçoando através dos relacionamentos. Deus nos coloca numa igreja para sermos trabalhados um na vida dos outros. E o desejo do meu coração, querido, é que a graça do Senhor nos mostre o caminho dessa vida de olhar para nós mesmos, de reconhecermos quem nós somos, olhando para a grandeza e majestade do nosso Deus, quem Ele é, aquilo que Ele está fazendo, e que sejamos instrumentos uns na vida dos outros, nos nossos relacionamentos, tendo a visão correta de nós mesmos e dos nossos irmãos, daquilo que o Senhor está fazendo. E aí nós seremos indicadores do caminho da graça para outras pessoas. Nós seremos cada dia nessa caminhada, nessa jornada de fé, mais parecidos com Cristo. Nós seremos conscientes da nossa falha e que a luta do nosso coração contínua até Jesus voltar é trabalhar no nosso coração e sermos trabalhados pelo Espírito Santo. Esse ato contínuo de crescimento na graça do Senhor. E vamos saber que Deus nos dá a graça não só para sermos salvos, não só para sermos glorificados no dia final, mas que Deus nos dá graça em meio ao nosso sofrimento, em meio às nossas lutas, em meio às nossas angústias, na vida uns dos outros, aqui e agora, porque Ele nos sustenta. Ele nos dá essa graça. Sabe qual a consequência disso? Eu e você seremos instrumentos de bênção na vida dos nossos irmãos. Portanto, meu amado, busque o Senhor intensamente. O que você vai fazer depois disso, querido? Talvez de maneira prática. Quais são as traves que me impedem de ver claramente? No relacionamento com meu esposo, no relacionamento com a minha esposa. Chega em casa, pega um papel, pega uma caneta, começa a escrever. Depois você chega para a esposa e fala assim: amor, o que eu não estou enxergando? E minha irmã, não vai ser vingativa nessa hora não, viu? Não vai ser hipócrita. Você não está vendo isso, seu miserável. Seja agente da graça e misericórdia. A mesma coisa o irmão. A esposa vai fazer isso? Faça isso, querido. Para que você possa perceber de fato aquilo que Deus quer que você mude. Você não é casado? Tem um amigo? Tem um irmão? Um familiar? Chegue, me ajude naquilo que Deus quer mudar no meu coração. Que coisas que você percebe na minha vida que eu não estou enxergando? Às vezes eu estou cego para essas coisas. Eu preciso da sua ajuda. E ore ao Senhor para que lhe ajude nessa caminhada.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.